Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à aula 3 da Jornada dos Segredos dos Resíduos Orgânicos e a Compostagem. Você está fazendo parte do maior evento do Brasil, em prol do tratamento adequado do resíduo orgânico e da geração de trabalho e renda para as pessoas e organizações. Vamos juntos construir esse movimento. Eu sou o professor José Luiz Tomita, especialista em resíduos sólidos orgânicos e compostagem, com 29 anos de experiência na área, e vou guiar você nessa jornada com muita segurança. Aqui na jornada, eu vou te mostrar como é possível faturar mais de R$ 10.000 por mês com tratamento de resíduo orgânico por meio da compostagem e com muita segurança. Na aula de hoje, vamos mostrar como é possível começar do zero e com pouco investimento. Como é possível ajustar um processo que já funciona, mas que pode ser melhorado, e como tudo isso é possível para você. Se você ainda não viu as aulas 1 e 2, onde falamos sobre as oportunidades de renda no resíduo orgânico e na compostagem, e sobre os segredos para aumentar o faturamento na compostagem, então, assim que acabarmos aqui, corre lá na página da jornada e assiste, pois essa sequência do conteúdo é muito importante para o seu entendimento de todo o processo. Você não quer perder todos esses segredos, não é mesmo? Bom, pessoal, essa daqui é para vocês conhecerem um pouco da nossa página da jornada, os segredos do resíduo orgânico da compostagem. Nós já estamos com mais de 1.300 membros. O pessoal que está lá inscrito tem mandado várias perguntas, participado. Eu ainda acabei que, em função de estar, eu estou num local diferente, em consultoria, então, esses dias eu não consegui dar nenhuma resposta, atender as demandas. Mas assim que acabar aqui, eu já vou estar conectado com vocês. Então, pessoal, participa aí da comunidade, traga suas dúvidas e contribuições. Nós vamos fazer o máximo para sempre, em todo momento que tiver pergunta, responder todas elas. Tá bom? Então, se você está gostando desta aula, deixa um like aí, tá bom? Bom, vamos começar então a falar um pouco sobre o conteúdo técnico do nosso material, com o tema hoje, como começar do zero e com pouco investimento. Começando, então, entendendo os objetivos de uma compostagem. Diminuir o volume de resíduos orgânicos aos aterros sanitários, eliminar agentes patogênicos, quer dizer, eliminar contaminações biológicas, degradar e estabilizar os resíduos orgânicos, quer dizer, manter um processo adequado, conduzindo ele para a transformação em composto. E obter um fertilizante natural, isso é muito importante. Dentre os benefícios, a gente pode entender que existe o resgate da cidadania, por criar oportunidade de emprego, incentivar práticas agrícolas, entre outros fatores. Na área de saúde pública, pela quebra dos ciclos evolutivos de várias doenças e eliminação de vetores, e isso é muito comum quando você tem um lixão, quando você perde o controle da área que recebe esse resíduo orgânico como lixo, né? E a proteção ambiental, tratamento dos resíduos contaminados, controle de poluição e reciclagem do material. Quando você faz essa destinação de forma irregular, você propõe essas condições, né? Nós temos uma diversidade de áreas e oportunidades para você poder processar isso daí, para você tratar nesse mercado maravilhoso. Enquanto para alguns pode ser um problema, para nós que adoramos a compostagem, é uma grande solução, é uma grande oportunidade. Dentro dos métodos da compostagem, a gente pode enumerar aqui os principais, né? Que é o revolvimento de leiras, aquele aerado, manual, em pequena escala, em média escala, usando equipamento, enfim. Leiras estáticas com aeração, pode ser forçada com aeradores, compressores, né? Sistema fechado com reatores, esse é o anaeróbico que induz a formação de gases, que induz
a geração de energia, mas esse daqui não é o principal da nossa discussão aqui, mas é só para a gente ilustrar a existência delas, né? Leiras estáticas com aeração passiva, aquela que ela fica parada e você deixa o tempo, esse é mais barato, mas é mais demorado. Mesmo assim, você tem que saber como conduzir o processo, né? O que pode colocar, o que não pode colocar, quanto tempo leva e assim por diante. Então, o método que caracteriza algumas técnicas específicas. Então, a gente tem que entender que esse equilíbrio, né, da cobertura, mistura de camadas, uma carga contínua, densidade de substrato, processo estático, formato de leira, são vários fatores importantes para ser considerado. Mas tudo bem, daqui está muito complicado, então vamos ver na prática os pontos principais para a gente apontar aqui. Então, fiquem atentos que essa parte da técnica é fundamental para você se fortalecer no conhecimento, fazer apontamentos, e aqui ainda vou mostrar alguns comentários muito legais aqui que comprovam a evolução das pessoas que, à medida que têm informação, conduzem de forma correta. Então, primeiro aqui nós vamos falar sobre temperatura. Nós temos, como é um processo, nesse caso aqui, ou na maior parte dos casos, que nós utilizamos no método tradicional, é trabalhar nas fases corretas da temperatura, que tecnicamente a gente chama mesófila, né? Ou temperaturas que ficam na faixa baixa dessa fase, que é até 40, 45 graus. E aí tem uma transição de mudança, porque essas fases são as mudanças do processo biológico. E tem o que forma, os micro-organismos que formam temperatura acima de 45 graus, alcançando 70, 80 graus em grande escala, em pequena escala. É um processo mais demorado, não é tão rápido, e chega nessa formação de temperatura também. Ou quando você usa sistema de miocultura ou gôngulos, né, organismos vivos, não são os micro-organismos, aí não. Você tem que tomar muito cuidado, porque não pode formar temperaturas, não se espanta essa mesofauna, né? Esses organismos vivos que processam, e é um método usando esse tipo de mesofauna, são métodos que não podem formar temperatura, porque esses organismos é que processam, que transformam, não são os micro, aquele que a gente não enxerga, né? Então, queria mostrar aqui um caso de uma aluna nossa, né? Tem essa página no Instagram, e ela participa aqui como aluna e já está no mercado, começou do zero, e já apresenta o seu trabalho, né? Então, eu quero mostrar aqui aqui a ideia do controlar a temperatura, que ela toma cuidado, mostra um sistema simples, ela começa de um método simples, mas amplia isso para o mercado. Então, ela aqui agora está diagnosticando como é que está o material, umidade, temperatura, e observa, a gente mostra, né, dentro da ponta, ela já é pessoa mais avançada, mas mostra a evolução, ela monitorando, acompanhando o processo. Então, como ela estava ali pontuando a umidade, né? Então, vamos falar um pouco da umidade. A umidade ela tem que estar num nível que a atividade biológica funcione, que não exale, não produza mau cheiro. E essa faixa é de 40% a 60%. Então, como medir isso? O medidor de umidade no mercado não está acessível, não tem bons medidores, então ainda é sensorial, de você ir lá pegar, como a Juliana falou ali, ó, foi lá, apertou, viu direitinho, checou. Esse monitoramento não importa qual a escala. O importante é identificar, controlar, monitorar, e isso é fundamental para o sucesso. Encharcou, passou dessa margem de 60% de umidade, pode ser produzir mau cheiro. Ou, ao contrário, produzir mau cheiro, checa o teor de umidade. Né? E aí também, nós temos aqui o caso, né, de um outro aluno nosso, Lafayette, lá do Maranhão também, aqui é a página dele, onde ele produz o composto, ele comercializa esse composto, ele produz
as mudas dele, né? Onde ele, acho que aqui é Rosa do Deserto, se não me engano, né? Ele faz essa manutenção das plantas dele. Então, vamos ver aqui. Essa peneira, quando ele postou para a gente, onde a gente tem uma comunicação entre os alunos, ele criou essa máquina, adaptou ela e mandou para mostrar a qualidade do material final. E aí ele faz esse monitoramento, mesmo no material final, em relação à umidade adequada, as condições e qualidade do produto final. E aí, outro fator importante, hein? Tamanho de partícula. Então, a definição a gente chama tecnicamente de granulometria. Quanto maior a fração, o tamanho dela, mais lento é o processo. Quanto menor o tamanho dela, mais rápida é a decomposição. A gente pode dizer que o tamanho ideal é de 10 a 50 milímetros, mas aí nem sempre a gente tem o triturador, nem sempre a gente tem as condições. Então, no resíduo úmido, pode até pôr inteiro. Porém, na parte do carbono, que são as madeiras trituradas, madeiras, né, cavacos, esse tem que ser triturado. Não é interessante usar ele em forma de pó, essa fonte de carbono, que a gente já conversou algumas vezes aqui, né? Porque por incrível que pareça, ele demora, porque demora a absorver água, umidade, ele demora para permitir a entrada de oxigênio, então ele não é a fração ideal para fazer uso. Temos a tradicional relação carbono-nitrogênio, que temos duas formas de identificar. Uma é uma fórmula química, mas tem também a fórmula física dela, onde a gente define a qualidade para o processo. Então, o carbono é aquele material que estrutura, aquele material que permite oxigênio, aquele material que controla a umidade. E o nitrogênio, essa é uma outra forma de falar, que não é só porque tem um elemento químico, nitrogênio, mas também a gente costuma caracterizar ele pela umidade, um material que permite e proporciona a umidade para equilibrar o processo e durante o processo. A gente também simplifica falando assim para entendimento, claro, e também uma outra forma de olhar é que a fonte de carbono são os materiais, entre aspas, aí, de uma coloração mais marronzada, desidratada, não material verde. Tá? E aqui eu estou olhando e confirmando as condições desse material triturado de um cliente meu aqui, durante a consultoria. Então, você percebe que mesmo durante o armazenamento, dependendo do tempo que você condicionar ele, ele já vai se decompondo, principalmente porque ele foi triturado em frações muito pequenas. Agora eu estou mostrando que a coloração, ele traz um indicador de umidade, e conforme você vai colocando, mesmo o verde já tem a formação biológica de alguns fungos, que favorece o processo na hora que você vai utilizar numa mistura. Então, essa checagem é fundamental. E aí, esse material, quando degrada, houve a pergunta aí numa das aulas da jornada, é possível trabalhar só com material rico em carbono, só com folha triturada, madeira? É possível. Está aí para mostrar que é uma grande oportunidade também trabalhar com esse material. Ele não é rico nutricionalmente, mas ele se transforma, depois de processado, num valioso substrato para substituir e aí você fugir da possibilidade de comprar terra. Também nós temos aí a chamada fonte de nitrogênio, que são todos materiais úmidos, né, que você tem que tratar. E aí, numa usina, a gente tem essa realidade, né, onde ainda nem todo mundo faz a separação adequada ou usa ainda sacos plásticos, lamentavelmente, mas é um processo de educação ambiental e evolução que a gente constrói no cliente dos clientes. Então, você tem que criar um processo de evolução para essa compreensão. E aí eles estão aqui tirando esses materiais do saco, porque como está ali ao fundo, vai ser feita uma mistura com uma fonte de carbono, como folha, aquele que eu estava mexendo, né, nos slides anteriores, e esse material, nós vamos homogeneizar ele. Pode ver que na parte de baixo,
ele tem uma cama de fundo de carbono para não deixar formar esse líquido que escorre. Então, já é feita uma preparação para uma boa mistura e depois levado para as leiras, montadas leiras, de um processo de tratamento em alta escala. A gente vai falar um pouco de oxigenação, um fator importante para a formação biológica, né? Então, a oxigenação são revolvimentos, são misturas, são condições que você permite, ou naturalmente ou mecanicamente, entrada de ar para controlar o excesso de umidade, ou, né, para controlar as condições biológicas e para acelerar um processo. Você trabalha aí numa margem de 70 graus, mais para entre mais e menos, como média. Mas o desafio é alcançar os 70 graus. O desafio é passar dos 70 graus. Dependendo da mistura e da umidade, você não alcança. Então, você tem que ficar atento a essa condição da entrada do oxigênio, que ele é determinante em qualquer método, né? Mesmo no anaeróbico, é condição importante para você ter sucesso no processo. Muita gente me pergunta sobre o uso de tecnologias. Eu digo que ele pode ser, quando utilizar, né? Então, vamos lá. Falta de espaço, rapidez no processo, resíduo difícil de degradação, você usa os insumos, né? Os aceleradores de compostagem, materiais enzimáticos, né? Mas se você não tiver nada desses pontos, pode virar só um problema de custo. Não que o produto não seja bom e não vai ajudar, mas também ele pode gerar um custo que pode dificultar o custo final do produto. Então, tem que tomar cuidado. Será que eu preciso utilizar? Será que eu preciso do produto? Né? É acessível? Enfim, tem que ser analisado. Mas as tecnologias são bem-vindas, principalmente quando você não tem espaço, quando você tem que acelerar ou superacelerar, né? E quando você tem um resíduo, principalmente da agroindústria, né, que tem aquele problema anaeróbico, de mau cheiro, entre outras condições. E aí o resultado é isso aí. O composto de diferentes condições, aquela que você fala, agora eu vou vender um produto de qualidade, pronto, e vou pôr no mercado, porque tem gente que precisa desse produto, né? Então, aqui, mais uma vez, é o Lafayette mostrando exatamente isso. Como é que ele faz com o produto dele? Maranhão Rosas, né? A página dele, do Lafayette. E aqui ele está mostrando como ele está propondo, né? Esse produto comercialmente falando, ensacando, e também fazendo uso como um substrato, como um adubo na produção do seu próprio produto final, as plantas em saquinhos de muda sendo comercializadas. Então, a diversidade de situações que você pode utilizar, da mesma forma que mostrou agora os ensacados, assim, geração de mudas de paisagismo, fazer paisagismo, plantar em hortas, plantar em vasos, né? Ou adubar esses ambientes, ou comercializar um produto, são assim as várias maneiras de você encaminhar o seu produto final. Então, a sua condição de faturamento tem dois mercados. Cobrar para receber o resíduo e tratar, ou aqueles que você não tem, pelo menos não pagar para receber. E ter um produto final que você possa comercializar. Seja ele em forma de composto final, seja ele produzindo e vendendo hortaliças, ou produzindo vasos, né, ou mudas, como o Lafayette fez. Então, são as oportunidades. Ou você, como paisagista, que você faz um jardim maravilhoso como esse da foto. Ou produzindo o seu alimento orgânico, certificado orgânico, né? Tem projetos aí que eu tenho acompanhado, onde o objetivo é produzir vários pequenos agricultores através do tratamento de resíduos orgânicos, gerado de diversas condições, você montando uma usina e fornecendo para pequenos agricultores para ter essa possibilidade de um alimento orgânico saudável. Então, existem várias possibilidades de você olhar como conseguir um faturamento. Ou você embutir
todas essas atividades, formando essa diversidade de situações para você gerar e criar um faturamento. Bom, mostrei aqui que é possível faturar mais de R$10.000 por mês com a compostagem, né? Então, tudo isso tem diversas formas de conseguir criar um ambiente para aqueles que já não estão com dificuldade no mercado. Então, olhem para isso, porque nas outras jornadas 1 e 2, eu trouxe para vocês diversas possibilidades de você olhar esse faturamento. Mas aqui eu quis simplificar para vocês essa possibilidade de começar do zero, né? Mas a oportunidade ainda vai aumentar. A gente está trazendo para vocês o curso que chama MCT, né? Método Compostagem Tropicalizada, que é um método que eu vim desenvolvendo para a realidade do processo num país como o Brasil. A gente está acostumado a copiar muita técnica, achando que os valores precisam, a técnica e o conceito precisa vir de outros países, de outros lugares, né? Então, vamos pensar de uma maneira realista, clima tropical e do Brasil, tá bom? Esqueci de acrescentar, né, que o espaço físico você vai dimensionar a oportunidade daquilo começando do simples, do fácil, do barato, do custo zero, onde você possa ir progredindo, como acontece no Lafayette, no Lafayette, que ele acha um espaço próximo da residência dele, a Juliana que começa no quintal da casa dela, e assim por diante os nossos alunos começam, o Gonzalo, ele começa no quintal com pequenos volumes, ganha oportunidade de tratar resíduos da agroindústria, cervejaria, o lucro, e depois ele transforma isso com 800 quilos de reserva em uma oportunidade de colocar no mercado. Então, são situações muito importantes para serem observadas. Mas voltando aqui ao que a gente quer falar sobre um pouco sobre o curso que também quero apresentar para vocês, que vai estar à disposição em breve aí, é que ele vai ser online, vai ser prático objetivo, vai ser dividir com vocês a minha experiência de campo, bem objetivamente, né? Ele é rápido, no máximo 12 semanas aí, e muito seguro no seu conhecimento, como as respostas objetivas que eu passo para você aqui, né? Dentro desse curso online, é um programa que eu venho testando e melhorando ao longo dos anos. Eu, inclusive, nessa semana que a gente teve esses encontros, eu infelizmente, tive que adequar e atender uma consultoria. Eu, nesse momento, estou adaptado num visual diferente aqui das outras jornadas, porque eu estou no cliente. E vou embora daqui a pouco, e só fiquei para poder a gente encaminhar esse conteúdo com vocês, porque eu vim fazer uma consultoria no interior de São Paulo, a 400 quilômetros de onde eu moro, para daqui a pouco, depois que nós terminarmos esse nosso encontro, eu volto para São Paulo mais 400 quilômetros, tá bom? Então, eu vou guiar você durante toda a sua trajetória. Então, não importa onde eu esteja, não importa como eu esteja, eu vou estar junto com vocês o tempo todo, trazendo as oportunidades, levando informações atualizadíssimas dos trabalhos que eu também executo. E eu vou te mostrar as melhores práticas, baseado nos trabalhos que eu executo. Então, começando do zero, do doméstico, em grande escala, não importa. Vou estar com vocês, levando as informações muito fresquinhas, atualizadas. Esse curso ele vai contemplar alguns conteúdos que eu quero ilustrar aqui para vocês. O módulo 1, uma introdução geral sobre a realidade no Brasil dos resíduos. Módulo 2, eu vou falar um pouco sobre a realidade dos resíduos sólidos, orgânicos e inorgânicos. E o módulo 3, eu vou falar sobre o processo de compostagem. Vou passar todo o conteúdo, medições, de como monitorar, como avaliar, como corrigir, né? Vou passar as experiências comerciais, de como você preparar o material para ir para o mercado, né?
Então, o módulo 3 está aqui, a ideia é a gestão do processo de compostagem, técnicas e tipos e métodos de compostagem, então não é uma linha específica, né? É ampliar o horizonte, você adequar, você vai escolher o melhor método para a sua realidade, né? Nós vamos passar 4 conceitos básicos da compostagem, tecnologias, um pouco do que eu já apontei aqui para vocês, e a comercialização, que é fundamental para o sucesso de vocês. Então, aqui eu vou dividir com vocês um pouco o que o Gregório da Ressolo vem fazer comentários sobre esse trabalho. Olá, meu nome é Gregório Bolo, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa. Sou diretor hoje da Ressolo, uma usina de compostagem localizada em Alpinópolis, Minas Gerais. A empresa hoje trata como resíduo de agroindústria, né, lodos de agroindústria, e hoje a gente está recebendo cerca de 200 a 300 toneladas de material por mês. A nossa parceria com a Tomita, ela veio num momento bastante oportuno, porque a gente vinha de alguns processos que a gente fazia que não estavam sendo eficientes, e mesmo nós temos um escritório com várias pessoas com formação em engenharia agronômica, inclusive eu sou engenheiro agrônomo, a gente precisou enquadrar uma pessoa com mais know-how para fazer aquilo que a gente estava fazendo, uma usina de compostagem, né? Então, houve um adequamento do processo que a gente estava fazendo de manejo, balanço de massa, recepção do material, e todo esse processo que foi adequado pelo Tomita ajudou bastante a gente melhorar o nosso processo, reduzir tempo de preparo dos materiais, né? Então, isso agregou demais a efetividade da nossa empresa. E essa parceria com a Tomita, ela veio para sanar esse problema e otimizar a nossa produção de composto orgânico. Bom, pessoal, então aí o Gregório passou para vocês o que é importância, correção, adequação nos trabalhos que a gente executa em conjunto sobre os processos, né? E aí também tem o módulo 4, a gente vai falar sobre legislação, os aspectos ambientais, licenciamento, a importância de cada fase dessa, a importância da qualidade do material, adequação ao Ministério da Agricultura, e temos os bônus, é claro. Bônus 1 a gente vai falar de mercado e consultoria, o bônus 2 a gente vai falar um pouco com a ajuda do professor Sandro junto comigo, então a gente tem uma formada de equipe para trazer informações de como a gente utilizar, nesse caso, o LinkedIn, na rede social. E também queria que vocês ouvissem um pouco do que o Francis tem para falar. Contratamos o serviço do Tomita, que agregou seu conhecimento técnico juntamente com soluções tecnológicas para tornar nosso projeto viável. Nestes 5 anos de parcerização, construímos a Organobom, a maior usina de compostagem do Espírito Santo. O Tomita trouxe com ele vários anos de experiências nacional e internacional na área de tratamento de resíduos orgânicos. O processo de compostagem exige observação e acompanhamento próximo dos processos para que várias variáveis sejam controladas e para que haja uma padronização na qualidade do produto final, que é o composto orgânico. Meu nome é Francis Junger, sou diretor do Grupo EMEC, detentor de 50% da usina de compostagem Organobom. Movimentamos hoje aproximadamente 500 toneladas mês de resíduo orgânico e temos capacidade instalada aí de 2.000 toneladas. Além desse conhecimento técnico, o Tomita ainda agrega com conhecimento de mercado e de viabilidade econômica dos processos, que nos ajuda a balizar as nossas tomadas de decisão. Bom, pessoal, temos o bônus 3, todos os meus modelos de documentos. Eu vou dividir com vocês o que eu uso de materiais como propostas, contratos, relatório, atas de reunião, né? Então, isso vai fazer parte do conteúdo. Então, vocês assistam aí o que a Juliana tem para falar, que é muito interessante. Sou a Juliana Figueiredo, fundadora da startup Compostação Low. Trabalho com compostagem desde 2016 e em 2020 criei meu produto, que é o kit de compostagem individual. Atualmente eu tenho 2 modelos de negócio, né, tanto B2C como B2B, como B2G, que é trabalhar com o governo, é o mesmo modelo de negócio. A gente tem o kit de compostagem individual e a gente também tem uma coleta de resíduos residenciais que funciona através de assinaturas.
Então, o modelo de negócio que a gente vende, o kit de composteiras, já está validado, já estamos há 16 meses no mercado, então já temos resultados, números, né? E a coleta de resíduos domiciliares está na fase de teste. E aí eu fui percebendo que eu precisava entender sobre pesagem de adubo, precisava entender sobre densidade, entender melhor um pouco o papel da água, né, na compostagem. Então, aí eu fui entendendo, pegando elementos, né, que eram disponibilizados na aula e formando meu conhecimento. Mas o que mais me chamou a atenção e que no momento está fazendo a diferença foram as planilhas que o professor Tomita disponibilizou para nós. Né? Ele disponibilizou modelos de relatório, como que a gente faz um documento para enviar para uma prefeitura, por exemplo, né? E também as planilhas de controle de entrada de resíduo, pesagem bruta, pesagem líquida, e assim vai, né? E isso fez com que eu me organizasse melhor. Então, agora, toda vez que eu faço a coleta de resíduos residenciais, eu entro no computador, boto ali na planilha e tá tudo organizado. Então, eu desejo, sim, estar gerando um faturamento de uns 250 mil, 200 mil, tranquilo, assim, por ano, né? Bom, pessoal, aí a gente tem o bônus 4, onde eu vou dividir com vocês todas as minhas planilhas de monitoramento e diagnóstico. Quanto material, hein? Bom, nós temos aí também o desafio da compostagem doméstica, é um curso doméstico, e é o bônus 5, que ele tem um custo de R$ 294. Ele vai ser 100% online, acesso imediato, durante 6 meses vai ser essa duração do acesso. Vai ter 4 encontros ao vivo para tirar dúvida comigo, suporte comigo e certificado, é claro, né? Bom, para quem se inscrever, porque esse curso vai ser lançado na segunda-feira, e só na segunda-feira, para quem se inscrever, vai ter isso como bônus. É uma grande chance, uma grande oportunidade. Então, você vai trabalhar em diversas escalas, ainda vai ter uma prática, vai ter esses encontros comigo, especificamente sobre esse tema. O bônus 6, mais um bônus, hein? Comunidade para tirar dúvidas e fazer network. Então, vocês vão estar... Isso daqui é um pouco, né? Da nossa rede, do nosso grupo, né? Onde ele vai... os alunos trocam a sua experiência, como essa do Lafayette, como esse da Juliema, onde a gente mostrou aí um pouco para vocês. Então, são várias situações que, entre os próprios alunos, eles vão construindo a troca na relação entre as experiências. Então, isso vai trazendo esse olhar de uma forma diferente, onde, durante o curso, as pessoas já vão vivenciando, aqueles que já são praticantes, aqueles que estão começando, trazendo as dúvidas, colocando as pessoas, já vão participando, quer dizer, nesse momento aqui, cada um vai falando a sua experiência e eu vou adequando, corrigindo aqueles pontos críticos, aqueles pontos que precisam e merecem atenção, né? Então, cria-se aqui, você vai participar de uma rede de conteúdos, onde você vai viver esses conteúdos, trocando informações. Aqui a gente está falando de um grupo que tem participantes e a diversidade do Brasil é maravilhosa. Nós temos pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranhão, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, enfim, temos muita gente participando, muito legal. O bônus 7 é que eu estou dando uma garantia incondicional. Normalmente, as pessoas têm 7 dias aí, se não gostar, a gente devolve aquilo que foi a inscrição, tal, mas eu estou dando uma condição de 7 mais 7 dias, quer dizer, eu tenho 14 dias para você tomar a decisão, e nesse período você já vai estar, depois de inscrito, você já vai estar recebendo material. Se você não gostar, não tem problema, né? Não é o que eu pensei? Não tem problema, mas tenha certeza, tá? Estou garantindo, estou dando a condição do risco ser meu, e você, tenho certeza que não vai se arrepender. Você vai gostar muito desse conteúdo. Então, relembrando, bônus 1, mercado de consultoria, bônus 2, como captar clientes pelo LinkedIn, bônus 3, todos os meus modelos de documentos,
O 4, todas as minhas planilhas de monitoramento diagnóstico. 5, desafio da compostagem, quer dizer, você fazer uma compostagem começando da sua casa, a importância que eu falo da necessidade das pessoas que vão para escalas maiores aprenderem a fazer você mesmo e controlar as condições em pequena escala, que é um grande desafio. Bônus 6, comunidade para tirar dúvidas e fazer network, você vai fazer parte de uma rede, né? O bônus 7, a minha garantia incondicional, estendida de 7 mais 7 dias. Quanto custa isso? Bom, um projeto de consultoria com todo esse conteúdo, eu cobraria aí de 40 a 100 mil reais, dependendo da formatação. Mas, na condição especial para essa turma, primeira turma 2022, não são esses valores, tá? É uma outra condição, uma outra realidade para o nosso curso de método compostagem tropicalizada. Bom, vamos analisar aqui juntos, tá bom? Quanto vale? Quanto vale poder tratar o resíduo orgânico e contribuir para a sustentabilidade do planeta? É um ideal de muita gente, inclusive o meu. E quanto vale ter o conhecimento, o controle e a segurança do processo de compostagem? E quanto vale sua nova renda com a oportunidade gerada para tratar o resíduo orgânico, né? Então, a gente vai estar se encontrando para mostrar para vocês quanto valeu a pena vocês estarem com a gente no bônus 8, participar diretamente do nosso Tira Dúvida. Quer dizer, não vão ser só as aulas gravadas, você vai estar falando comigo. Aqui é só uma demonstração. As aulas a gente promove aqui, a ideia é ter 1 hora e meia, mas várias aulas de Tira Dúvida, e aí o grupo foi crescendo, incorporando, ficou muito legal, durando 2 horas, 2 horas e 20, né? Porque a ideia é atender todas as dúvidas e atender, poder dialogar com todos vocês. Então, veja lá, hein? O curso é online, prático, rápido e seguro. Então, eu não tenho tempo. Não tem problema, as aulas estão gravadas, né? Podem ser em qualquer hora que você precisa e vai estar disponibilizado por mais tempo além das 12 semanas, não se preocupe. Esse é o certificado, né, que a gente oferece sobre um curso de 40 horas e você vai estar recebendo esse certificado de conclusão. Então, pessoal, olha, lembrando, tá? Esse daqui, nós temos nosso Facebook, né, sobre a jornada, os segredos do resíduo orgânico da compostagem. Nós estamos com mais de 1.300 pessoas. Então, vem, participe, tire suas dúvidas, contribua com a gente. Eu vou estar lá respondendo todas as perguntas, mais que o máximo. Vou estar me empenhado de atender as demandas que vocês gerarem. Bom, pessoal, se está gostando da aula, deixa um like aí, tá bom? Só lembrando. Vamos continuar? Então, as nossas... lembrando sobre a aula 1 da jornada, né? Ela está liberada até domingo, a aula 1, então não perca para entender a sequência dos nossos encontros. A aula 2 também já está liberada e também só vai ficar até domingo, né? Então, a aula 1, oportunidade de renda no resíduo orgânico na compostagem. A aula 2, os segredos para aumentar o faturamento na compostagem. E nós temos mais um encontro segunda-feira, onde aquelas perguntas que eu não consegui responder durante esses dias, segunda-feira vai ser só sobre a aula bônus, é só sobre atender as perguntas e dúvidas. Bom, pessoal, então, esse é um pouco da apresentação do conteúdo de hoje. E agora, vamos aí buscar atender essas dúvidas reais, atender as perguntas para o dia de hoje, né? Entre o conteúdo apresentado e aquilo que a gente pode... São dúvidas práticas que a gente pode atender na demanda que vocês vislumbraram do conteúdo de hoje, ou tiverem alguma coisa mais que precisa ser acrescentado, né? Como eu falei, eu estou fresquinho aqui com algumas informações, estou atendendo aqui um projeto é muito legal, né? Porque é um projeto de gado de corte confinado, onde gera um material e o proprietário entendeu que pode ser uma grande oportunidade
nós vamos transformar isso num material para ele aproveitar na parte agrícola, gerando uma economia de compra de adubo, gerando oportunidade de aproveitar um material que já está disponibilizado e ele não está aproveitando na propriedade. E olha, é uma oportunidade, um projeto de uma propriedade, é um projeto de produção de 400 hectares. Hoje, de uma reunião com o agrônomo responsável, a gente já fazendo cálculos de aproveitamento nutricional. Então, são várias oportunidades e eu quero dividir com vocês aquilo que é bom para todo mundo, não é só para mim, tá bom? Então, vamos lá. Eu preciso de galpões e equipamentos para começar no processo de compostagem comercialmente? Não, você precisa de um espaço, um terreno, não precisa ser coberto, né? Precisa ser para grande, e comercialmente falando, o ideal para grande escala é que seja uma área licenciável, que seja adequado à legislação ambiental, né? Mas não precisa ser galpão. Esse é o principal. Valdinéia da Silva. Como saber quando estiver pronto, quando posso usar? Então, o composto ele vai cair a temperatura, você vai sentir um cheiro de mofo, né? Um cheiro de que é o fungo, na verdade, né? O mofo. Então, a temperatura vai estar ambiente, significa que são indicadores, né? Muito fácil depois de um prazo, e não vai poder ter cheiro porque se o resíduo estiver inteiro, ele vai estar um cheiro desagradável. Não pode ter isso. Ele tem que ter. Eu gosto do cheiro, não é o do quarto fungo, de quarto fechado, não é nada disso. Mas é aquele cheiro de mata úmida, né? Quando você entra, então esse composto vai estar com essas condições. Reginaldo de Souza. Temos um potencial de matéria-prima para compostagem, caroço de açaí, serragem, bagaço de cana-de-açúcar, ainda inexplorado. Olha, Reginaldo, isso você já identificando essas oportunidades, identificando, eu não chamo de resíduo, eu chamo de matéria-prima, que isso vai estar à disposição de você, parabéns. Isso já é o começo de um processo, de uma oportunidade para você entrar no mercado, seja recebendo resíduos, seja ele a matéria-prima, seja ele transformando num composto para levar para o mercado, principalmente um resíduo transformado regional, né? Então, eu acho que é uma oportunidade que você não pode perder. Gabriel Cardoso. Composto da compostagem industrial tem prazo de validade para ser utilizado nas plantas? De forma alguma. Desde que você acondicione corretamente, armazene. O composto não é ele é uma transformação do resíduo, é um aproveitamento do resíduo, né? Mudar as características dele de resíduo para um material que deve ser utilizado no campo. Então, não tem prazo de validade. Rafael Pires de Campo. Na compostagem que utiliza minhoca, é possível melhorar a solubilidade de um fosfato reativo que está presente? Como podemos analisar esse material? Olha, Rafael, eu nunca tive uma situação que num processo de minhoca tivesse um fosfato reativo, né? Eu sugiro e recomendo que você não faça nenhuma mistura em processo de compostagem nenhum. Cria o processo biológico, permita a formação biológica e você faça a mistura de alguns elementos, né, de alguns insumos que pode ser caracterizado como material inerte, só depois que o processo biológico, que passar a fase do processo biológico. Se você está buscando uma ação biológica de uma fonte de fósforo, né, de um fósforo reativo, eu recomendo que você use o sistema termofílico, um sistema com temperatura, que ele pode ajudar na solubilização desse fosfato reativo. Fernando Nerva. A inoculação de fungos ou bacilos no composto pode controlar nematóides na cultura onde vai ser aplicado? É possível? Eu posso dizer melhor, Fernando. Você não precisa inocular nada, porque dentro de um processo de compostagem,
esse composto que passou por esse processo, você aplicar em culturas é muito tranquila. Muitas das vezes eu encontrei, e tenho uma experiência nisso, que uma das causas, não é a única causa, da existência do nematóide na raiz de uma planta, ela ocorre porque aquele ambiente tem um material orgânico não decomposto corretamente. Então, não há necessidade de você colocar nenhum fungo, nenhum bacilo, com o objetivo de controlar o nematóide. Basta que você coloque o composto transformado e trabalhado para que o nematóide não se forme. Mas se já está lá, é importante que você trate esse material orgânico não compostado adequadamente, não decomposto adequadamente, para ir transformando esse material que está lá. Vini Bortolini. A pessoa responsável pela compostagem precisa ter formação agronômica? Legal essa pergunta. Ou qual formação acadêmica é aceita para a responsabilidade na empresa? Técnico, gestor, engenheiro? Bom, são duas perguntas. Para ser responsável, não precisa. Basta que você tenha conhecimento do processo e você possa fazer a gestão do processo. Para assinar o produto, como ART, aí precisa ser um engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo, né? Mas, ou algum engenheiro você precisa ser, para assinar como responsável do processo em si, né? A ART, a comprovação de uma responsabilidade técnica. Agora, para ser o gestor, não precisa. Sérgio Luiz Campos. Aqui é uma ilha e eu pego o casco do siri e coloco na compostagem. O valor de nutrição e nitrogênio 2,3. Sérgio, maravilhoso. Eu gosto muito da compostagem desses resíduos a partir do sistema como casca de ostra. No Japão, por exemplo, um tempo que eu morei lá não trabalha com calcário. A gente triturava casca de... existia no mercado também casca de ostra. Era a maneira de corrigir o solo, melhorar o nível de cálcio, pH do solo de forma orgânica, natural, né? Outro material que é legal, muito rico para você fazer um trabalho fantástico, é casca de camarão, né? Vários insumos que vêm do mar pode ser muito bem aproveitado na compostagem. Gabriel Cardoso, em 1.000 metros quadrados, quanto consigo produzir? Gabriel, você consegue fazer um trabalho muito legal, mas para responder essa pergunta, eu precisava entender qual é o equipamento que você vai usar. Para 1.000 metros quadrados, aí eu tenho uma experiência de 1.000 metros quadrados, a gente conseguia tratar aí, lógico que um método muito específico, com um microtrator, revolvendo, porque operacionalmente, manualmente, não é fácil, né, revolver uma certa quantidade. Mas eu posso dizer, dependendo do método que você vai utilizar, aí, por mês, você vai tratar aí, pelo menos, em 1.000 metros quadrados, 500, de 8 a 10 toneladas mês. Tá bom? José Dias, compostagem com casca de eucalipto. Qual a qualidade do produto e quanto tempo demora? Eu não sei se você vai colocar, José Dias, só a casca de eucalipto. Se for somente a casca de eucalipto, primeiro que o volume é baixo, né? Mas a qualidade do composto é como se fosse um trabalho com uma fonte de carbono. Tem que manter úmido, tem que revolver periodicamente. Mas o tempo, se for só a casca, não tem que triturar. Se triturar, eu digo aí 30 dias. Se não triturar, 60, 70 dias. Gilmar Magalhães. A casca de arroz é bom para fazer? Aqui em Roraima, tem muita produção de resíduos de arroz. Olha, a casca de arroz, se você triturar, tudo bem, ótimo. Ele tem uma sílica, ele é muito ruim de decompor. Você pode fazer, tem muita gente que faz até cama de frango, e mesmo assim, no processo de compostagem, ele não degrada. Então, é um material que não é simples. Ele vai degradar? Vai. Eu recomendaria, existe uma técnica japonesa que chama Kuntan, que é a carbonização
da casca de arroz e ele vai ser muito melhor aproveitado do que no processo da compostagem. Gabriel Cardoso. O que acha de compostagem de cascas de eucalipto com esterco bovino fresco? Moro próximo à usina que trabalha com eucalipto e simplesmente jogam esse resíduo em lixão. Pois é, eu acho que é um material um desperdício. E se você tiver esterco fresco, você faz um balanço da relação carbono-nitrogênio e você pode fazer uma compostagem maravilhosa. Existe muito preconceito com a casca de eucalipto, mas o problema da casca de eucalipto são de algumas variedades muito específicas em relação àquela casca de eucalipto que tem uma essência aromática, como a casca de pinos. Não é que não dá para fazer, é mais lento, e a casca de pinos tem resina. Essa é a dificuldade. Mas se você fizer esse balanço adequado, é perfeito, é tranquilo. Claudiver Duarte. Na mesma área, pode ser feita a compostagem e ter os tanques de criação de peixe? Nenhum impedimento, desde que você tenha controle do processo, para não haver um excesso de material líquido percolado que possa trazer alguma contaminação, nenhum problema de ter a compostagem perto. Tá bom? Então, pessoal, vocês vão receber aí informações sobre o curso do método da compostagem tropicalizada a partir de segunda-feira. Então, fiquem atentos. A gente vai estar disparando aí. Ele começa na segunda e tem prazo limitado para o pessoal se inscrever. Mas não esqueça que na segunda-feira, além de abrir a inscrição, é o único dia para o pessoal que participa, que quer participar, ganhar o bônus da compostagem doméstica domiciliar aí. Tá bom? Quero agradecer muito vocês estarem comigo todo esse tempo. Espero que tenham aproveitado bastante. Entrem na nossa rede, no Facebook. Aqueles que eu não consegui apresentar aqui, responder as perguntas, joguem lá, eu vou estar respondendo. Não digo hoje, eu estou em viagem, agora vou pegar estrada para voltar, depois de 2 dias de consultoria. Mas, para aqueles que buscam uma oportunidade, esse modelo de trabalho que eu executo, vou dividir com vocês. Eu estou numa consultoria maravilhosa, passei 2 dias de campo muito bem. Estou vermelho aqui por causa do sol, que eu não me protegi direito, vou tomar uma bronca quando chegar em casa. Mas, assim, venham curtir o sabor de fazer uma compostagem em larga escala, poder olhar a evolução de um processo agrícola com ferramentas que as pessoas buscam como oportunidade de economia, de rendimento e lucro, porque nós estamos falando de economizar 70% do valor de adubo, né? Então, você pode fazer parte disso. E quem ganha é você, quem ganha é o produtor, quem ganha é quem faz a compostagem, ganha de diversas formas. Tá bom? Obrigado por estarem aqui comigo em mais encontro. Segunda-feira a gente tem outro encontro, hein? Não esqueçam. E aí, preparem as perguntas para estarem aqui comigo. Vou estar respondendo no mesmo formato de objetivo, de dividindo essa experiência de dia a dia de campo. Tá bom? Pessoal, obrigado. Boa noite. Até segunda-feira. Bom fim de semana para vocês.